Pessoal, mais vídeo no meu canal e hoje vamos aprender o livro dos Juízes. Talvez vai estar dividido em parte 2 ou parte 1, que eu ainda não vi. Só na hora de editar que eu vou ver. Então, vamos lá. Pelo menos eu quero terminar o vídeo tudo hoje. Agora se não dá, aí você me quebra. Então vamos lá. Vamos começar aqui desde o capítulo 1. A gente vai vendo aí, qualquer coisa eu falo umas coisas. Primeiramente, para a gente entender o contexto, que a Bíblia tem que entender tudo o contexto. Os juízes nessa época não é aquele juiz que a gente olha assim, lá aqueles livros assim, meritíssimo juiz, você considera o réu culpado? E a juiz era assim, não, eu considero o réu inculpado. Não. Aqui nesse caso, o juiz é o que cuidava do povo de Israel. Tipo Moisés, só que não é Moisés. Então vamos começar. Primeiramente, depois da morte de Josué, no primeiro capítulo, conta as novas conquistas de Israel. Porque o Senhor diz, Judá subirá, e eis que entreguei nessa terra a tua mão. Então eles conseguiram conquistar algumas outras terras que Deus tinha prometido. Mas uma terra, se eu não me engano, chamada Filístia, não foi conquistada. Por quê? A gente vai ir para o capítulo 2. No contexto do capítulo 2, Israel estava adorando outros deuses. Então o anjo do Senhor subiu a Deus lá em Gilgal e Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado e disse, nunca invalidarei minha aliança convosco. Ou seja, Deus falou, nunca eu vou acabar com minha aliança. Porém, no versículo 2, e quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra. Antes derrubarei os seus altares, mas não os obedecestes a minha voz, por que fizeres isso? Ou seja, eles tinham que fazer aliança com Deus. E não era para fazer aliança com os homens. Mas Israel desobedeceu. Fez aliança com os homens e meio que estavam quebrando a aliança com Deus. E aí Deus perguntou, por que fizeste isso? Pablo, mas se Deus sabe tudo, por que ele perguntou? Calma, meu amigo, empatia. Quando você está triste com uma pessoa, você vai perguntar, mas por que você fez isso, meu amigo? É a mesma coisa com Deus, Deus também tem sentimento. Depois no versículo 3, Deus continua a falar. Assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas costas, e os seus deuses vos serão por tropeço. Assim diz o Senhor, não os expulsarei. Deus iria acabar com todos os povos e daria a terra para Israel. Só que como eles quebraram a aliança, Deus falou, agora não, agora vocês vão pagar o preço. Agora esses deuses aí que vocês estão falando que vai salvar vocês, agora eles vão ser peso. E sucedeu que falando tudo isso antes do Senhor, essas palavras fez todo Israel chorar. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Então, depois disso, começou uma infidelidade depois da morte de Josué. Eles começaram a adorar outros deuses. Como primeiramente, eles adoraram. Aí, nesse lugar aqui, eles adoraram Baal e Astarote. Primeira vez, Baal e Astarote. Porém, Deus falou, opa. Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles, e nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas provar Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram para andar. Porque o povo estava falando, não Deus, por favor, nos perdoa, porque Deus tinha mandado o quê? Uma nação. Deus ficou bravo. Então Deus mandou algumas nações para acabar para oprimir Israel. Aí Israel era oprimido, eles falaram, nossa, a gente fez muita coisa errada. Então Deus mandava um livrador, como no primeiro caso que eu estou falando aqui, foi Otiniel. Também isso continuou mais uma vez, depois da morte de Otiniel, filho de Kenaz. Adivinha? Eles começaram a adorar outros deuses. Aí depois,
Depois disso, os moabitas, Deus manda os moabitas para oprimir Israel. Israel ele clama a Deus, pede perdão. Deus os perdoa e manda Eude, pela segunda vez, outro livrador. E logo após, adivinha? Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma quilhada de bois. Por quê? Porque Israel tinha pecado. Logo após, Deus mandou uma nação, Israel clamou, e depois Deus mandou Sangar para libertar eles. Depois disso, houve uma opressão cananita na mão do rei Jabim, que reinava em Azor, e Cícera, o capitão do seu exército, o qual habitava em Arosete dos gentios. O que aconteceu? Israel novamente começou a adorar outros deuses. Foi lá Deus e mandou de novo mais uma nação, que é os cananitas, os da Canaã, rei de Canaã. Nesse caso foi o Jabim. Aí o que acontece? Acontece com Débora e Baraque. Débora era uma profetisa, mulher de Lapidote, e ela julgava Israel naquele tempo. O tempo era dela, naquele tempo ela julgava Israel. Ela era profetisa, juíza, a primeira juíza de Israel, e a primeira e única. E depois ele também tinha um capitão do exército, o nome dele era Baraque. Ele falou: Débora, a gente tem que sair daqui. Aí ela falou: calma, perguntar para Deus. Ela perguntou para Deus, mas como? Aí ela falou: vai lá que Deus entregou os cananitas na tua mão. Só que o Baraque tava com medo e falou: não, Débora, eu só vou se você for comigo. Aí Deus disse: ok, a gente vai. Só que quem vai matar Cícera não vai ser ele, não. O que aconteceu? Todo mundo fugiu diante de Baraque. Só que Cícera não foi morto. Por quê? Porque uma mulher chamada Jael encontrou Cícera. Ela deu alimento, deu água pra ele. E depois ela falou: você é louco? Vou brigar vou brigar uma pessoa ruim dessa daqui na minha casa? Não. Ela pegou ele e matou o homem. E depois disso, ele julgou mais um pouquinho Israel, né? E adivinha? Novamente, Israel peca. E isso acontece todas as vezes. É um ciclo repetitivo. Israel peca, Deus manda uma nação para oprimir eles. Depois eles clamam a Deus e Deus manda um livrador. E esse livrador morre e Israel volta a pecar e repete todo esse ciclo. Nunca acaba. Tanto que agora, quem vai oprimir vai ser Midian. Os midianitas oprimiram por 7 anos. Aí eles clamaram a Deus e Deus falou: tá bom, ó, pode ir. Na verdade ainda não. Deus falou: ó, peraí. Aí foi lá um anjo, falou com Gideão, um homem lá chamado Gideão. Só que Gideão falou: se for mesmo Deus, eu vou vir aqui e o orvalho vai ter molhado todo esse negócio aqui, toda essa lã. Foi lá, voltou, o orvalho molhou toda aquela lã. E olha que o campo estava seco. Ele falou: então o orvalho tem que secar. Foi, voltou, secou o orvalho. Aí Gideão falou: é mesmo, acho que é eu mesmo. E então eles foram lá naquela mesma noite e acabou com o altar de Baal. Então ele se chamou Jerubaal, que significa, então chamaram eles de Jerubaal, porque ele destruiu o altar de Baal. O Jerubaal, que também é Gideão. Aí depois disso ele falou: opa, vamos lá acabar com esse povo. Foi lá, aí ele pegou 32 mil homens. Só que Deus disse: peraí, muito povo que está contigo foi com o livre os midianitas, para que eu dê o midianita em tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão ele pegou. Agora pregou, pois, que os covardes e medrosos voltem. Aí começou a sair 1, 2, 3, voltaram 20 mil. Sobraram 12 mil pessoas. E aí Deus olhou assim e falou: meu amigo, tem muita gente ainda aí. Vai lá para uma água e eu vou provar. Os que levar água à boca, sem perder a guarda, esse daí você vai ficar contigo. Agora que abaixar para beber água e perder a guarda, pode mandar embora. Quanto sobrou? 300. Pouquinhas pessoas. Sobrou 300 pessoas. Então, eles foram lá, eles não precisaram mover nenhum dedo, porque Deus só falou: grita. Ele gritou. Aí os midianitas falaram: misericórdia, tô atacando. Os midianitas se mataram um ao outro.
fica imaginando a guerra que tava lá. Ah, você é meu amigo, mas... Você é meu amigo, hein? Às vezes é diferenciado nas guerras, né? Embora Gideão tenha feito isso, ele não quis julgar Israel. Então o que aconteceu? Ele morreu. E como ele tinha alguns filhos, Abimeleque, que era um filho dele, tomou a força, aquele negócio, e matou o resto dos filhos. Só que aí um Jotão, e o Jotão, que era outro filho, estava contando a parábola. E depois teve a conspiração de Gaal. Gaal, um homem, fez guerra contra Abimeleque. Abimeleque ganhou. Só que adivinha, uma mulher pegou, tá com uma pedra na cabeça dele. Ele quase morreu, só que ele falou, ele falou pra gente de arma dele, mata eu aí, que senão eles vão falar, ih, morreu uma mulher. Matou ele. E depois disso continua com Tola e Jair julgando os israelitas. Depois tudo isso volta a acontecer. Israel pecou, os filisteus e amonitas coisaram ele. Deus mandou o Jefté. Até que agora a gente vai ter uma parte. Depois disso, Abzan, Elon e Abdon julgaram Israel. E depois disso eles voltam a pecar. Filístia volta a oprimir ele. Só que um homem começa a salvar esse povo. Um homem da terra de Dan, que ele era bem fiel a Deus. Então o que aconteceu? O nome dele era Zorá, da tribo de Dan. Um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Só que aí o anjo do Senhor apareceu e disse, mulher, você nunca vai ter filho, né? Pois hoje você vai ter. Você vai ter um filho e vai chamar ele e vai dar pra ele. Nunca vai cortar o cabelo dele porque ele vai ser nazireu. Nunca vai cortar o cabelo dele e nunca vai beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda. Então a mulher dele foi lá pra Manoá e ele falou, misericórdia, a gente vai morrer, você viu um Deus. Aí depois voltou lá o anjo e disse, não, vocês não vão morrer não, pode ficar tranquilo. Eu sou um anjo, agora a glória de Deus é maior. O que aconteceu? Nasceu um homem, o nome dele foi Sansão. Depois disso, Sansão já estava velho, depois disso ele cresceu como um nazireu, né? E depois disso desceu Sansão a Timna. E vendo lá em Timna uma mulher, filha dos filisteus, ele foi lá para sua mãe e disse, você não vai acreditar, eu vi uma mulher lá, vou me casar. Filisteia. Eles falaram, os pais dele falaram, não, mas é Filisteia. Ele falou, eu vou me casar assim. Se casou. Mas eles não sabiam que era o plano de Deus para começar a armar a contenda entre Sansão e os filisteus. Sansão era forte demais. Mas no meio do caminho, ele se desviou lá para fazer não sei o que. Desviou. Aí ele viu um leão. Um leão forte, imponente. Pulou nele. Sansão rasgou ele como se ele fosse um simples cordeirinho. E depois ele deixou lá, arrumou tudo certinho. No dia do casamento deles, ele passou pelo mesmo caminho para ver como que o leão tava nascendo mel. Ele falou, que delícia, vou comer. Ninguém sabia onde tinha vindo mel, mas ele tava comendo mel do leão. Aí depois disso, veio os caras lá e falou, se você dá um língua pra gente, a gente faz qualquer coisa. Aí falou, tá bom. Aí eles me dão uns negocinho aí, tá bom. Aí ele falou, tá bom. Aí ele falou, então, eu, Sansão, quero que vocês me dêem 30 mil vestes. 1000 vestes? Muitas vestes. Aí ele falou, tá bom. Aí ele falou, do forte veio a doçura. Deixa eu ver aqui o enigma. Aqui, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias eles não conseguiram decifrar esse enigma. Então ele falou lá pra mulher dele, ameaçando ela de morte. Ela ficou lá, fala pra mim. Até que ele falou, adivinha? Foi lá, aí falou. Aí ela falou. Aí ele ficou tão irritado que ele pegou lá, foi lá, acabou com um monte de pessoa. Voltou lá, foi lá no Asquelonitas e matou deles 30 homens e tomou suas roupas. Falou, tá aqui, Aí ele foi embora sem nem se casar. O que aconteceu? Eles deram a mulher a outro homem.
Ele ficou irritadíssimo, queimou toda a seara dos filisteus, que era um trigo, que era cega de trigo, e depois foi embora. Os filisteus ficaram bravos, queimaram a coitada da mulher viva e toda a família dela. Então, os filisteus falaram, veio lá pra ajudar e falou, não estamos aguentando esse tal de Sansão aí, ele tá muito forte. Vai lá, amarra ele e acabou. Aí o homem de Judá falou assim, o José foram lá e falou, a gente vai morrer se te prender. Por favor, fica preso. Aí ele falou, tá bom. Amarra aí com uma cordinha nova, aí a gente fala que o meu segredo tá numa corda nova. Corda nova eu não consigo fazer nada. Aí ele falou, opa, com certeza. Aí ele falou, me livrei da morte, me livrei da morte. Ele entregaram lá. Adivinha? Tava 1000 pessoas lá. Sansão pegou uma queixadinha de boi, rasgou a corda, pegou uma queixadinha de boi e falou, agora já era pra vocês. Matou 1000 homens com uma única queixada de boi. Portanto, ele abriu chamou aquele lugar de Ramat Lehi. Por isso, depois disso, foi lá para uma cidade chamada, depois ele foi lá até Gaza e viu uma mulher prostituta e teve relações com ela. O nome dela era Dalila. Ele quis se casar com Dalila. O filisteu falou, você vai conseguir. Você vai lá, engana ele, fala o segredo, ele vai falar o segredo da força e já era. Ela ficou falando um pouco, ponhando picuinha, pi, até que ele falou o segredo da força dele, que estava no cabelo. Aí ele falou, opa, obrigado, tchau. Cortou o cabelo dele de noite, fugiu. Os filisteus pegaram ele, prenderam ele, tiraram-lhe a visão e prenderam ele como se ele fosse um mero escravo. Ele trabalhou. E depois de uns dias aí ele falou, eles falaram assim, vamos colocar ele lá no templo do nosso Deus, no templo de Dagon, e vamos falar, nosso inimigo, nosso inimigo agora tá fraquinho. Ficou lá, Sansão tava fraco, mesmo sendo o homem mais forte do mundo, ele foi brincar com Deus, né? Aí o que aconteceu? Ele olhou assim, sem olho, aí ele olhou pra assim, Deus, por favor, me devolve a visão. Aí Deus falou, tá bom, última vez. Ele, não, devolve aí na visão não, me devolve aí minha força. E Deus falou, ok. Ele conseguiu, então ele falou, me segura aí. Ele falou lá pro filisteu, põe aí entre 2 pilares. Põe ele dentro dos pilares. Ele olhou assim e falou, já era para vocês. Ele empurrou o pilar, o templo inteiro caiu. Ele matou mais pessoas no dia da morte dele do que em todo o resto da vida dele. Você vê. Só que depois disso, Israel voltou a pecar. Um homem chamado Mica, não me julguem, Mica, um homem, parece nome de mulher, mas é homem. Vamos ignorar esse negócio. Lá na montanha de Efraim, ela olhou assim e falou, olha, um sacerdote. Ela pegou um sacerdote particular para ela. Foi lá, os danitas tomaram tudo que eles tomaram lá, o sacerdote, tomaram os ídolos. Aí depois, o que acontece? Ela briga e depois não acontece mais nada. E aí também os homens de Gibeá abusam da mulher do levita, e os israelitas vingam o ultraje feito a esse levita. E depois a gente teve a destruição de Jabes e Gileade. Tudo isso no resto. Pablo, mas por que tudo isso era tão ruim? Porque naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. E aqui a gente entra no livro da Ruth, livro de Ruth, que a gente vai ver não no próximo vídeo, porque é muito pequenininho o livro de Ruth. A gente vou falar num short assim, bem pequenininho, só pra afiar o dente, tá bom? Aí depois a gente vai pro livro de Samuel, e aí sim que as coisas começam a ficar da hora. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Leia a Bíblia, estude. Tchau, tchau, muitos tchauz. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu já cansei de falar tchau. Agora sim. Tchau.